Consegui. Bom dia, Alice, Kevin. Tudo bem, meninos? Graças a Deus de volta, né? Reta final agora. Todo mundo animado. Tem mais que tá aí, Kevin, Brenda, Letícia, Alice. Quem é essa florzinha aí, meu Deus? Ah, Flores. Bom dia. Bom dia. Isabela, Murilo. Bom dia. Todo mundo aí. Todo mundo não, né? Um pessoal significativo. Então, nós vamos logo começar, né? Porque eu quero dar conta disso tudo hoje. Que agora nós vamos entrar na parte de sintaxe. Que eu sei que vocês já sabem, mas é quando a gente demora um pouquinho mais. Então ficou decidido que o Enem vai ser mesmo em janeiro, né? Vai ser janeiro, pessoal? Tá me ouvindo? Murilo, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Ficou decidido que o Enem vai ser em janeiro? Foi o que eu li. Eu também, por isso que eu estou perguntando se tinha tido alguma mudança, porque o que eu li é que vai ser em janeiro, né? Então, nós temos que acelerar nosso processo. Vamos lá. Nós vamos terminar a aula 16, mas assim, vai ser muito rápido, porque isso aqui vocês já sabem. A gente já, tenho certeza que vocês já sabem de cor e salteado isso, né? Então, advérbio. A gente sabe que o advérbio é aquela palavra que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Por exemplo, se eu falar acordei cedo, acordei verbo, cedo o advérbio, então está modificando o verbo. Se eu falar ele era muito feliz, muito. Aí você vai falar, ué, mas não é pronome? Não, muito, aí é advérbio porque está perto do substantivo, tá vendo? Então, muito feliz. Muito está modificando o adjetivo feliz, então é advérbio. E modifica o próprio advérbio quando eu falo, ele acordou bem cedo. Se cedo é advérbio e eu falo bem cedo, também é advérbio, porque está modificando o próprio advérbio. Tá vendo? Então, isso que é advérbio, a palavra que modifica o verbo, acordei cedo, é a palavra que modifica o adjetivo, bastante feliz, então bastante advérbio, ou o próprio advérbio, moro bem longe, bem, modificando a palavra longe, que é advérbio. E aí, deixa eu me ver aqui o que eu coloquei aqui, só para a gente caminhar, né? Tá. Então, e aí a classificação dele. Quem se lembra como que o advérbio se classifica? Nós temos que tipo de advérbio? Ele se classifica de acordo com a circunstância que ele expressa, né? Então, vai lá. Quem se lembra? O tipo de advérbio, como que ele se classifica? Tempo, lugar, modo. Isso, e tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação, né? Então, tempo, hoje, agora, nunca, porque essa palavra a gente pode pensar que seja de negação, mas é de tempo, jamais. Então, tempo, modo, bem, mal, lugar, aqui, ali, lá, colar, afirmação, sim, certamente, dúvida, talvez, provavelmente, e negação, não, afirmação, sim. Então, é isso mesmo, gente. E no livro de vocês, que também ninguém vai cobrar isso de vocês, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, nós temos, cadê? Modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade. Nós temos palavras denotativas. O que é a palavra denotativa? É aquela palavra que ela tem uma classificação. Então, por exemplo, se eu falar a palavra,
deixe-me ver aqui uma palavrinha. Feliz, tá? Feliz, felizmente. Então, feliz é adjetivo. Mas por que eu falo com vocês para vocês não colocarem essa palavra felizmente na redação? Porque ela perde aquele valor de adjetivo e passa a ser uma palavra de afetividade. A gente não fala, a redação tem que ser exclusivamente objetiva, não pode deixar transparecer sentimento, né? Então, existem algumas palavras que têm essa carga semântica, ela adquire um outro sentido. E aí, o felizmente, infelizmente, a gente fala, ainda bem que ele chegou. Para a gramática, essa expressão ainda bem está mostrando o seu desejo, o seu sentimento, ou ainda bem que ele não veio. Talvez alguém quisesse que ele quisesse, né, que ele viesse, mas aí eu falo, ainda bem que não deu certo. Tá vendo? É uma posição minha. Por isso que ela adquire um valor de afetividade, porque é um sentimento meu. Aí tem também aproximação, né? Que também algumas palavras dão essa ideia. Então, aí tem aproximada. Você não vê no jornal? Eles falam assim, aproximadamente, tanto por cento da população já contraiu o coronavírus. Então, aquela ideia não é uma ideia exata, a palavra se aproxima da quantidade. Uma expressão também que o jornalista usa, que eu nem acho estranho, fala, pelo menos 10 pessoas morreram. Está vendo? Essa ideia de aproximação, são palavras denotativas. Aí tem palavra que dá ideia de exclusão, apenas 2 alunos não conseguiram, menos da metade saiu, e por aí vai. Explicação, inclusão. Então, na página 26, tem essas palavrinhas que dão essa ideia de diferente daquilo que muitas vezes ela tem. Então, explicação, inclusão, realce, retificação, situação, e por aí vai. E nós temos também as preposições que vocês já conhecem. Aí nós temos as preposições, são palavras, né, que ligam, estão ligando palavras, e elas, muitas vezes elas têm até, muitas vezes não, elas têm um sentido. Eu falo, vim de ônibus, de ônibus. Tá vendo? Esse de dá a ideia de o meio usado por você. Ela veio de São Paulo. Tá vendo? Já dá a ideia de origem. E aí nós temos as preposições essenciais, que são aquelas até, após, com, contra, desde. Você aprendeu lá no 5º ano, 6º. E temos as acidentais. As preposições acidentais são aquelas preposições que elas entram como preposição, mas que ela pertence a uma outra classe de palavras. Então, por exemplo, eu falo, durante a viagem, ela conversou muito. Então, durante a viagem, esse durante aí é uma preposição essencial, acidental, porque, na verdade, a palavra durante não é preposição. Por exemplo, se eu falo, pegar um exemplo aqui rápido do livro, olha, as inscrições serão validadas mediante comprovação. Então, mediante comprovação. É o meio que foi usado para que as inscrições fossem validadas. Então, são algumas palavrinhas que elas entram como preposição, mas que, na verdade, elas não são. Agora, ninguém vai te cobrar isso, é porque o livro traz, e aí por isso eu estou falando para vocês. Agora, lembrando que, por exemplo, se eu tenho, isso aqui eu vou lembrar, né? Se eu tenho, por exemplo, a palavra, deixa eu ver aqui, naquela, daquela, que mais? Que mais? Deixa eu ver se eu pego. Nesta. Ó, por exemplo, você vai fazer o VV.
eles podem cobrar isso de vocês. Emescam, pode cobrar isso de vocês. Então, ai, meu negócio, acho que começou. Na palavra, naquela, eu tenho preposição aqui, gente, ou não tenho? Fala para mim aí, Alice, Brenda, Letícia, Murilo. E aí, o que vocês acham? Eu tenho preposição nessa palavra? Naquela. Sim ou não? Sim? Sim, Kita. Ai, acordou, Ana Flávia? Graças a Deus. Então, fala para mim que preposição eu tenho na palavra naquela. É a, não? Não. Naquela é a junção de quê? Bárbara, fala aí para nós, Bárbara. Naquela é a junção de quê? Ó, tem 17 pessoas ainda, ninguém falando. Então é o N, né, Kita? Se não é o A, Kita, Oi. a Kita. Bárbara mandou no bate-papo, ela não tem o microfone. Ah, As tá. meninas estão Ela falando disse no que é chat. de Vai? Hã? É em, Kita. em aquela. Isso. Muito bem. Em mais aquela. Então, ó, em mais aquela, naquela. Agora aqui, o daquela é o quê? Ó, De mais aquela. Isso, de mais aquela. E o da. O na é o quê? Toda vez que tiver o N, você já sabe. Em mais a. Isso aí. E o da é o D mais o A e o nesta. Vai lá, Ana Flávia, rapidinho, nesta. Em mais esta. Então, toda vez que tiver o N, você vai saber que é isso mesmo. Então, tá vendo? Aqui nós temos o que nós chamamos de contração. O que é contração? É a preposição mais outra classe gramatical. Que no nosso caso aqui é a preposição mais o pronome, né? Naquela preposição mais o pronome, daquela preposição mais o pronome, na preposição mais o artigo, que é o em mais o artigo a, nesta, a preposição em mais o pronome a. Isso é o que o pronome esta. Isso é o que nós chamamos de contração. Agora, nós temos também a combinação, que na língua portuguesa só existe essa, combinação. Quando fala combinação, é porque elas se juntam sem alterar nada, não há perda nenhuma, nem acréscimo nenhum. Então, eu tenho a preposição a mais o artigo a, tá vendo? O artigo o. Então, ao é uma combinação da preposição a mais o artigo o. Agora, naquela, daquela, nesta, aí não é combinação, é contração. Por quê? Porque elas se juntam, mas há uma perda, tá bom? Então, a gente termina aí essa parte de morfologia, que eu acho que eu sei que as conjunções não apareceram ainda, mas provavelmente elas vão aparecer aqui agora, quando entra nessa parte de sintaxe, tá? Bom, vamos lá? Então, nosso assunto agora da aula 17 é frase, oração e período. Então, gente, vamos entender direitinho para não fazer confusão lá na frente, tá? Então, por exemplo, frase. Ó, nós temos tipos de frase. Nós temos as frases declarativas,
que é uma frase declarativa? É quando você diz algo que termina com um ponto final. Pronto. Agora, essas frases declarativas, porque você está declarando, tá? Não quer dizer que você está sempre afirmando. Não, você está declarando algo. Você fala, eu não gostei da comida de ontem. Ou então, gostei da comida de ontem. Você declarou algo. Maria disse que sairá. Tá vendo? Declarou. Maria disse que não sairá. Declarou do mesmo jeito. Essa frase declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa. Afirmativa, você já sabe quando não tem um não, né? Está declarando, afirmando algo. O documento foi enviado ontem. Gosto de comida apimentada. E a negativa, o documento não foi enviado, não gosto de comida apimentada, as matrículas não começam hoje. Então, tem um não, declarativa, negativa. Sem um não, afirmativa. Bom, nós temos também as frases interrogativas, né? As frases interrogativas, a gente já sabe que é quando se faz uma pergunta. Essas frases interrogativas, elas têm sempre um ponto de exclamação e ela pode ser direta ou indireta. Direta é quando você fala, quem chegou? Aonde você vai? Onde está meu material? Então, aí é interrogativa direta. Agora, se eu falo, a moça quer saber onde colocar o material dela, você está perguntando, mas sem ser uma pergunta direta. Nós falamos que é indireta. E aí ela não tem o ponto de interrogação, né? Então, é interrogativa direta. Aceita um café? Escreveu um discurso? Tá vendo? Aí, direta, tem o ponto de exclamação, de interrogação. Indireta, gostaria de saber se deseja um café. Quero saber se o discurso será feito. Precisava saber se o prazo terminou. Tá vendo? Então, é indireta porque não faz a pergunta claramente. Você sabe que quer saber algo, mas não faz a pergunta direta. Se eu disser, por exemplo, vocês sabem onde colocaram o material que estava aqui? Aí, ó, vocês sabem onde está o material que estava aqui? Direta. Agora, ele queria saber, ou eu gostaria de saber, onde está o material que estava aqui. Aí já não tem ponto de interrogação, tá? Então, essa é a indireta. Nós temos as frases imperativas, que é aquelas que dão ideia de ordem, súplica, né? E elas podem ser afirmativa, da mesma forma da declarativa lá. Não tenho não. Desista. Vá por ali. Faltou ponto de exclamação aqui, porque geralmente ela vem... Geralmente não, ela sempre vem acompanhada de ponto de exclamação, né? Normalmente, não é sempre não, geralmente, mas aqui é uma ideia de ordem, vá por ali, siga-me, tá vendo? Agora, as imperativas negativas, tem o não, não desista, não vá por ali, não me siga. Você viu aqui, eu não coloquei o ponto de exclamação, eu vou deixar o ponto, vou até colocar final mesmo, porque depende da maneira como você fala. A exclamação, a ordem, depende de como você fala, né? Aí eu falo, desista. Aí está dando aquela ordem bem acentuada. Agora eu posso falar, desista. Aí já não tem mais a exclamação, mas já é um ponto simples. Aqui, não desista. Tá vendo? Já é uma maneira mais amena de falar. Agora, se eu falar desista ou não desista, aí é uma ordem bem forte, aí você vai colocar o ponto. Então, as frases imperativas normalmente vêm com ponto de exclamação, porque dessa ideia de ordem, né? Agora, você pode colocar um ponto final também, quando você falar de uma forma mais branda, mais tranquila. Mas, então, só lembrando que elas sempre estão dando ideia de ordem, súplica, pedido e por aí. E as exclamativas são empregadas quando a gente manifesta um tipo de emoção. E também, agora sim, sempre com ponto de exclamação.
puxa, eu falo, puxa vida. Então, que sorvete gostoso, até que enfim, hein? Então, você está exclamando sem a ideia de ordem, é uma opinião, um sentimento em relação a algo, né? Está expressando a sua emoção. E as optativas, também sempre com um ponto de exclamação, para você ver a diferença. Depois eu vou voltar um pouquinho nisso. As optativas são aquelas que dão ideia de desejo, exprimem desejo. Tá? Quando alguém fala, Deus te guie, Deus te abençoe, Deus te dê Deus te dê saúde, espero que tudo dê certo, muita sorte para a nova etapa, eu vou colocar para você nessa nova etapa, mas tudo bem. Então, Deus te abençoe, espero que tudo dê certo, muita sorte para a nova etapa. E também pode ser que você não deseje só coisa boa, né? Então, voltando aí por causa do ponto de exclamação, devido ao ponto de exclamação. A optativa vem com ponto de exclamação, mas exprime desejo. A exclamativa exprime uma emoção. E a imperativa, uma ideia de ordem, de apelo ou de súplica. Então, você vai ver a classificação delas de acordo com o sentido que elas têm, tá? Na frase, de acordo com o sentido que elas se propõem ali, naquele momento. E agora, nós então vamos falar de frase, oração e pedido. Bom, a frase é qualquer enunciado, gente, qualquer coisa que nós falamos que não tem verbo, tá? Então, desculpa lá, mas eu vou falar, eu falei que não tem verbo. Para ser só frase, né? Frase, um enunciado de sentido completo pode ser formada por uma ou mais palavras. Não é necessário haver verbo. Então, por isso que eu falei, não pode, não, pode ter, só que também ela passa a ser também oração, né? Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o enunciado tem sentido completo. Então, aqui, dependendo da situação, você fala silêncio. Todo mundo sabe o que você quer. Então, a palavra silêncio, ela tem sentido. Ela, então, é uma frase. E tem até aquela música, né? E agora, José? Então, você fala, e agora, Ana? E agora, Letícia? Tá vendo? Dependendo do contexto, quando eu falo, e agora, Murilo? Você sabe o que é que eu estou falando. Uma pessoa, você ouve, né? A pessoa gritando, socorro! Você já sabe que algo ruim está acontecendo. Então, isso é uma frase. Então, a frase ela pode ser verbal, que ela é chamada também de oração, e pode ser não verbal, que ela é chamada de frase nominal. Então, frase nominal é aquela que não tem verbo. Ela tem sentido, a gente fala, nossa, quanto frio, ou então, quanta chuva. Aí é uma frase nominal, tem sentido, mas não tem verbo. Agora, a frase verbal, ela é também chamada de oração, que é uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Agora, lembrando que a oração, ou a frase verbal, né, ela não precisa ter sentido completo. Então, por exemplo, quando nós falamos bem assim, deixa eu até colocar aqui para você entender melhor. Eu falo, quando cheguei, aí ela já, pode ser assim mesmo, havia saído. Quando cheguei, ela já havia saído. Aí, quantas orações eu tenho aqui? Fala para mim. Ana, você está no celular?
Quando cheguei, ela já havia saído. Vai lá, Ana Flávia. Tem duas, Kita? Por que você acha que tem duas? Sei lá, porque quando cheguei é uma, ela já havia saído, era outra. Isso, então, isso mesmo. Mas, para você ter certeza, é devido ao número de verbos, né? Uhum. Havia saído é uma locução verbal, e aí isso mesmo. Então, ó, olha só. Se eu falar aqui, quando cheguei, só isso, tem sentido completo? Não. Não, não é? Então, quando cheguei, você vai falar para mim, o que aconteceu? Tá vendo? Então, quando cheguei, não tem sentido completo, mas é uma oração. Por que é uma oração? Porque tem verbo. Ela já havia saído, também se eu falar só isso, você também não tem sentido completo. Vai falar, tá, ela já havia saído, o que tem isso? Tá vendo? Eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos, mas nenhuma delas tem sentido completo. Então, eu posso dizer que quando cheguei é uma frase. Eu vou até tirar esse nome aqui, frase verbal. Eu vou até tirar, porque eu peguei ali de uma gramática, mas isso aqui só vai confundir vocês. Ó, vamos dizer isso aqui, oração. Olha bem. Oração é uma frase que contém um verbo, só que eu deveria até ter colocado, mas que não precisa ter sentido completo. Então, quando eu falo choveu, é isso aqui, choveu é uma oração porque tem verbo. Então, é oração, mas também é frase. Por quê? Porque tem sentido completo. Tá vendo? Choveu. É uma oração porque é verbo e é frase porque tem sentido completo. Agora, não sei o que dizer. Se eu disser só isso, vai ficar, tá, e daí? Então, ela é oração. Não, nós temos duas orações aqui. Não sei, tá vendo? É uma, o que dizer é outra. Nós temos duas orações. Quando cheguei, uma oração. Ela já havia saído, outra oração. Nós temos duas orações. Mas, então, aqui nós não temos sentido completo em nenhuma, então nós só temos oração. Porque para ser frase tem que ter sentido completo, tá? E o período? O período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo, então, ser simples ou composto, mas vai ter sentido. Então, o que eu posso dizer do período? Que o período é a junção da oração com a frase. Vou pegar um slide aqui, ó. Por exemplo, se eu falar, a moça... Oh, meu Deus do céu. A moça estava feliz porque havia recebido o diploma. Opa, que havia recebido o diploma. Então, a moça estava feliz. Uma oração, né? Porque havia recebido o diploma, outra oração. Então, aqui eu tenho um período composto, tá vendo? Porque eu tenho duas orações. Duas orações, um período composto. Se eu dissesse é só a moça estava feliz, eu teria um período simples, porque só tem uma oração, tá? Então, revisando. Frase, qualquer enunciado de sentido completo. Pode ter ou não verbo, mas tem de ter sentido completo. Então, você passa ali na esquina e tem uma frase lá no chão, numa placa, escrito pare. Você já sabe ali naquele contexto, você já sabe o que significa aquilo. Então, você tem uma frase? Tem, porque tem sentido. Você tem uma oração? Tem, porque tem
é verbo, tá vendo? Então, pare é uma frase, porque tem sentido completo, e é uma oração, porque tem verbo. Se eu disser apenas comprei, aí, deixa eu falar, comprei, aí eu vou falar que é uma frase solta assim? Não, porque não tem sentido completo. Mas é uma oração? É, porque tem verbo, tá? Então, a frase é qualquer enunciado de sentido completo, a oração é qualquer enunciado que tem verbo, pode ter ou não sentido completo, e o período é um enunciado que tem verbo e sentido completo, tá? Então, o período, por isso que eu falo que o período é a junção da frase com a oração, porque tem sentido, frase, tem verbo, oração. E aí esse período pode ser simples ou composto, né? Bom, até aí tranquilo? Letícia, Ana, Murilo, Brenda, Kita, Flores, Kevin, Bárbara, Kita. Alice, tudo Então, bem? a oração, ela não precisa ter sentido completo, mas é necessário ter o verbo. Isso. E Tá. a frase vai, e a frase? O que você viu da frase? A frase, ela tem que ter sentido completo, porém com ou sem verbo, não Isso pode ser aí. qualquer um dos dois. Muito bem, é isso aí. Aham. Aí, se por exemplo, passa alguém gritando ali na sua rua, na minha rua, alguém gritando, fogo! Tá vendo? Fogo! Aí você já ouve e você já deduz. Ou então incêndio. Então a gente já sabe que em algum lugar está pegando fogo. Então isso é uma frase, tá vendo? Porque tem sentido. Agora, se for descontextualizar também, qualquer palavra, não é qualquer palavra que vai ter sentido, né? Que vai exprimir um sentido aí. Então, só é frase se tiver sentido. Agora, oração não precisa ter sentido. Bom, então agora nós vamos falar Agora, gente, nós vamos entrar naquele assunto que tem gente que tem uma dificuldade, mas por que eu preciso... Por que isso aqui é importante? Porque eu falo que tem gente que não sabe usar a vírgula, porque não sabe sintaxe. E a vírgula te tira 40 pontos lá na redação. Então, vamos fazer o favor, né, de entender direitinho. Se você tiver dúvida, você vai perguntar. Vamos pensando assim, eu estou estudando isso para quê? Você está estudando isso para você saber articular o seu texto, para você não perder ponto na competência 1, nem na competência 4, porque quando você pontua, coloca a vírgula no lugar errado, você pode quebrar o sentido. Nós vimos a importância da vírgula, né? E aí você precisa saber pontuar. Então, sujeito é um dos termos essenciais da oração. Eu, assim, até discordo um pouquinho dessa fala quando ele fala termo essencial. Se é essencial, não pode faltar, não é? Então, olha, por exemplo, vamos pensar na roupa, vamos pensar nos meninos aí. O que é essencial? Eu acho que o essencial no menino é a bermuda ou a calça. Porque o menino anda sem camisa. Hoje está meio friozinho, não, se bem que o sol abriu agora, né? Mas se ele estiver querendo andar sem camisa, é problema dele. Agora, ele vai usar a cueca se ele quiser também, nós não vamos ver. Agora, a bermuda é essencial, porque se ele tiver sem a bermuda ou sem a calça e sem a cueca, nós vamos falar que está ficando doido, ele vai ser preso, porque está andando pelado na rua. Tá vendo? Então, fala que o sujeito é essencial, só que nós temos oração sem sujeito. Então, eu falo que a gramática se contradiz quando ele diz isso, né? É um sintagma nominal, lembrando porque alguns vestibulares gostam de usar essa expressão, sintagma. O que é sintagma, gente? Sintagma é um grupo de palavras. Existe o sintagma nominal, que geralmente é o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, tá vendo? O aposto,
o vocativo. Isso é sintagma nominal. Faz parte da oração e não tem verbo. E o que é um sintagma verbal? O predicado é o sintagma verbal, porque ele tem um verbo. Então, a oração, ela é constituída por sintagmas, geralmente sintagma verbal e nominal. Mas se eu falar cheguei cedo, não, cheguei, só é sintagma verbal, né? Agora, para quem tem dificuldade, se eu quero identificar o sujeito, o que eu faço? Busca o termo sobre o qual se diz alguma coisa. Então, você vai lá, pega, eu estou falando de quê? Aí você tem o sujeito. Agora, se eu falar uma outra forma, ele fala aqui no nosso livro, inclusive, fala também, pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. Eu falo bem assim, João saiu cedo. Eu estou falando de quem? De João. Mas eu posso substituir João pelo pronome ele? Posso. Então, ele saiu cedo. Então, eu já sei que é o sujeito, tá vendo? E também o sujeito, ele concorda com o verbo. Porque se o verbo estiver no singular, se ele estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se ele estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Mas eu ainda prefiro falar que eu faço a pergunta quem, antes do verbo, antes. Porque se eu fizer depois do verbo, eu vou ter o complemento verbal. Então, eu falo, quem saiu cedo? João. Tá vendo? Aí eu tenho o sujeito. Ele pode praticar ou sofrer a ação, né? Mas existe oração sem sujeito. Então, Glauber Rocha é o cineasta brasileiro mais famoso. Aí, quem é o cineasta brasileiro mais famoso? A resposta vai ser o sujeito, Glauber Rocha. Tá vendo? Fácil, né? O sujeito pode ser classificado em sujeito determinado, indeterminado e inexistente. Só que esse determinado, ele pode ser simples ou composto. Pessoal, eu coloquei essa palavrinha aqui, desinencial, porque o livro traz. Eu não gosto de usar essa expressão. Por quê? Porque antigamente tinha livro que cada livro trazia a quantidade de sujeito que ele achasse melhor. Então, que o autor achasse melhor. Então, por exemplo, tinha um livro que o nome dele era até PAI, P-A-I. Esse livro tinha sujeito simples, composto, indeterminado, inexistente, sujeito agente, sujeito paciente e sujeito desinencial. Não, sujeito oculto. Olha bem, ele trazia 8 tipos de sujeito. Aí você pegava outro livro de outro autor, trazia 5. Pegava outro, trazia 6. E aí você ficava doido. Então, nós temos um órgão, né, que normatiza a língua portuguesa, que é a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, e eles determinaram que há 4 tipos de sujeito. Simples, composto, indeterminado e inexistente. Então, provavelmente, o vestibular, se for cobrar de vocês, vai cobrar isso daí. Mas o livro trouxe ali, nós vamos falar. Então, sujeito simples, que também é desinencial. Porque quando eu falo queremos paz, quem é que quer paz? Nós. Eu sei quem é que quer, tá vendo? Não está oculto. Então, ele está aqui. Eu falo, quebrei o ventilador. Eu já estou falando quem quebrou, fui eu. Tá vendo? Então, o sujeito simples. Mas, para alguns gramáticos, eles chamam de desinencial. Aquele que você identifica o sujeito pela desinência do verbo. Tá? Então, vamos lá. Simples, quando o verbo principal faz referência a um sujeito, um núcleo só. Só tem um núcleo. O núcleo é a palavra principal, né? E mais importante.
É importante referir que o sujeito simples não é necessariamente representado por apenas uma palavra. Tá vendo? Ó, Paulo comprou uma bicicleta. Quem comprou? Paulo. E ele disse, pode ser também um termo flexionado. Os meninos da minha amiga estão brincando no quintal. Tá vendo? Os meninos está no plural, mas é um sujeito simples porque eu só tenho o núcleo. Ana Maria é minha vizinha. Então, está se referindo a um único núcleo, Ana Maria. Para ser composto, tem que ser Ana e Maria. Então, o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Não importa qual é a palavra. Se eu falar, ninguém chegou atrasado, você vai falar que é sujeito indeterminado? Que é oração sem sujeito? Não. É sujeito simples, porque tem a palavra. Ó, atenção. Além dos substantivos comuns e próprios, os pronomes, inclusive os indefinidos, também podem exercer a função de sujeito. Ó, ninguém sabia o que fazer naquela situação. Ninguém. Sujeito simples, porque tem um núcleo. Eles são nossos amigos. Eles, pronome pessoal. Estas são minhas. Por exemplo, quem são estas canetas? Aí você fala, estas são minhas. Então, os pronomes também podem exercer a função de sujeito. Bom, lembrando, então, que o sujeito simples é aquele que possui um núcleo. Não importa qual é a palavra, se ela está no singular, se ela está no plural, se ela é um pronome indefinido, nada me perturba. O que é que me perturba? Nada. Está vendo? Sujeito simples. Isso é que nós temos de guardar na nossa cabecinha. A multidão aplaudiu o cantor. Quem aplaudiu o cantor? A multidão. Dá uma ideia de muita gente? Dá, mas é sujeito simples, porque tem apenas o núcleo. A plateia saiu apavorada. Então, tem a plateia, sujeito simples. Não vou escrever, né? Sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos. Tá vendo? Então, a pintura e a fotografia podem eternizar o momento. Quem é que pode eternizar o momento? A pintura e a fotografia. O Brasil e os Estados Unidos são amigos. Brasil e Estados Unidos. Linhares e Colatina estão à frente da corona. Do corona, deixa eu falar da. É por causa da doença, né? Do corona. Então, Linhares e Colatina, sujeito composto. Maria, José, Maria, vírgula, José, vírgula, Ana e Paulo são bons alunos. Então, ó, 4 núcleos, sujeito composto. Gente, eu sei que vocês têm aula daqui a pouquinho, então, olha, amanhã, ou não sei quando vai ser a nossa próxima aula, eu termino isso aqui para a gente partir para outro conteúdo, tá? Sujeito indeterminado e sujeito inexistente. O indeterminado rapidinho, que você também já sabe, é aquele que você tem o verbo na terceira pessoa, né? Quebraram material, arrancaram a torneira, desligaram a energia, pegaram o meu livro, sem ter referência a um termo anterior. Ou na terceira pessoa do singular, mas aí eu tenho de falar um pouquinho, porque nós temos de lembrar que só se o verbo for intransitivo ou transitivo indireto. Mas na próxima aula, com 10 minutinhos, a gente termina isso e já entra em outro conteúdo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Eu vou colocar um tema, cadastrar um tema. A próxima aula nossa também eu vou falar de redação. Aí eu vou colocar um tema lá no Imagine, para agora a gente acelerar esse processo, para vocês irem melhorando cada vez mais. Tá? E como é que foi o resultado lá do SAS? Vocês fizeram? Teve repetição? Letícia? Tem ninguém não? Vou fazer uma chamadinha rápida para ver quem é que está, quem é que não está.
Vamos lá, Alice está aí. Vamos pegar aqui. Hoje é dia 21. Alice, Ana Flávia, Andrew, não vi. Bárbara está aí, Beatriz. Ana Flávia, me ajuda aí. Beatriz, está aí? Murilo? Calma aí, Kita, que eu vou olhar aqui quem tá, rapidão. Tá. A Bia não tá. Bia não tá, não. Tá, quem mais? A Brenda tá, né? Aham, Camille. tá. Eu. Tá. Opa. Carol, tá? Tá. Diogo. Não, Everson. não, Felipe. tá. Flores, tá, né? Que eu vi. Gabriel. Não. Não. Gabriel, só tá Gabriel Mendonça. Mendonça, tá, né? Gustavo. Não, O outro. também não. Também não. Helena. Não, Iris. não, Isabela. tá. Tá. Isadora. Não, Isadora. Júlia Contadini. tá. Eu acho que é contadinho aqui, porque a Júlia Ramos usa iPhone de Júlia. Ah, tá. Bota no Olha lá, chat aí, Contadini ou Ramos? você acha que já sumiu? Contadini. Contadini. Luana. A Tá. Letícia, tá? As duas, Letícia, Letícia e tá? Luana. Luana. Também, Tá. E Murilo tá e Natália. também. E Samuel. Não. E O Kevin tá também. Hã? Kevin, Kevin e William. não. Tá. Então tá bom. Eu acho que vou fazer o seguinte. Para a próxima aula nossa, eu vou mandar para vocês uma folha de atividade, que aí a gente vai fazendo, eu acho que anda mais rápido, vocês não acham, não? Que aí vai Pode fazendo, ser, vai Kita. respondendo. Pode ser. Né? Que aí eu acho que aprende melhor, porque você vai fazendo, você vai tirando suas dúvidas, tá? Então tá, meus meninos, fiquem com Deus, um beijo para vocês, tá bom? E força agora, reanimar, porque agora já é reto. Tchau. Letícia, Murilo, Isabela, Bárbara, Carol. Isso.